Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu quero comentar sobre a quarta derrota do Santos na Série B, é a quarta derrota seguida do Peixe, e a gente vai comentar um pouquinho sobre esse jogo e comentar um pouquinho da situação da Série B do Brasileirão. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos comentar aí. O Santos enfrentou o Operário nessa sexta-feira, jogando lá em Ponta Grossa, lá no Paraná, e saiu derrotado por 1-0. É um momento assim em que o Santos sofre a quarta derrota seguida, depois daquela derrota lá para o América, onde teve aquele monte de reclamação por parte do time do Santos, da torcida do Santos também. Nunca mais o Santos conseguiu vencer, né? Parece que aquilo ali foi realmente traumático para a equipe santista. Bom, eu vou comentar primeiro do jogo, a gente falar aqui rapidamente do jogo, depois eu quero comentar um pouco melhor a situação do Santos, a minha impressão, o que eu tenho aí de impressão sobre até agora, o que eu vi, e sobre o que a gente acompanha aí da Série B, para a gente poder discutir um pouco isso aí. Bom, falando no jogo, eu, assim, acho incrível como que a diretoria do Santos, o setor técnico lá do Santos, não esperavam que o jogo fosse ser dessa maneira, né? Qualquer um que acompanha ali minimamente futebol sabia que seria um jogo decisivo para o Santos, né? O Operário, no último jogo, eles jogaram contra o Guarani, fizeram um jogaço lá contra o Guarani, o cara meteu um golaço lá de voleio, fizeram um belo jogo lá contra o Guarani, conseguiram a vitória e estavam ali muito próximo do G4, né? Então, nesse jogo lá contra o Santos, tinha a chance do Operário entrar para o G4, né? Então, era um momento assim que era extremamente decisivo. Então, com certeza, a motivação dos jogadores estaria lá em cima, né? O estádio recebeu carga máxima, né? Foi mais de 7 mil torcedores, né? O que em muitos estádios aí pelo Brasil não seria um grande público, mas pelas proporções lá do estádio lá de Ponta Grossa, foi um público incrível, né? Foi o recorde de público, essas 7 mil pessoas. Então, todo o clima era esse, né? Estádio lotado, o Operário com a motivação lá no alto, lá em cima, e o Santos pressionado, né? Precisando vencer, vindo da terceira derrota seguida. E ali durante o jogo, né, o Operário abriu o placar e criou várias oportunidades, né? Eu acho que foi um jogo, se a gente ver o primeiro tempo, o Operário jogou melhor, no segundo tempo o Santos tentou equilibrar um pouco, no final do jogo o Santos melhorou bastante, fez até um gol lá no finalzinho, só que esse gol foi anulado, né? Tava ali impedido, né? Isso aí foi pego lá no VAR. Então, assim, de forma geral foi um jogo equilibrado, né? O Operário não foi superior o jogo inteiro, mas em vários momentos ali, eu acho que quem teve muito mais próximo da vitória foi o Operário, né? Teve vários lances ali que o Operário poderia ter feito 2 ou 3-0 ali no Santos e criou várias chances. Bom, então, assim, esse foi o resumo do jogo, né? 1-0 Operário, um jogo equilibrado, mas com uma leve superioridade ali do Operário, né? Criando mais chances. Bom, e aí a gente vai ver ali o contexto do que envolvia esse jogo, assim, e tudo mais, a equipe do Santos, né? O técnico lá, o Carille. E o que a gente vê de cara é que o Santos criou muito pouco, né? Foi muito pouco que apresentou o Santos, né? O Santos, nesse tempo inteiro ali de partida ali, a gente vê que não jogou bola, né? Não tem jogado bola aí nos últimos jogos, né? Então isso aí é algo que tem chamado muita atenção. Será que quando que vai acontecer essa mudança, né? Por enquanto não se cogitou essa questão de demitir o Carille e tal. Eu já vi alguns torcedores falando, mas de certa maneira o mainstream da imprensa santista ainda não chegou e falou assim, não, vamos demitir o Carille. Porque a gente sabe também que demitir o técnico a essa altura do campeonato aí não vai resolver muito, porque quem o Santos vai colocar no lugar do Carille? Como vai conseguir realizar um trabalho, começando agora já no segundo semestre, né, para tentar ali uma subida para a Série A? Então, realmente é uma situação muito complicada. O que a gente tem visto é que uma sequência de erros aí da diretoria do Santos, né? Haja vista aí a contratação do Patrick, né, que era lá do Atlético Mineiro,
também do Internacional, parece que teve um convite para ele, não entendi bem como foi essa situação. O que circulou aí nas redes sociais é que existiu um convite para que ele fosse demitido, para que rescindisse o contrato dele lá no Santos. E foi um jogador que chegou assim, a peso de ouro, né? O cara com salário alto, foi um investimento alto ali do Santos e que não deu certo. Bom, isso aí acontece, né? Às vezes contrata um jogador que não dá certo, contrata outro que dá certo, tudo bem. Mas assim, a gente vê que a equipe do Santos vem numa sequência de erros, né? Vem numa sequência ali de erros e não tem acertado. Então, assim, é uma situação muito complicada. O que vinha passando o Santos, né, com o último presidente, eu já vi torcedores chamando ele de até impronunciável, né? Não gosto nem de citar o nome do cara. Então, realmente, era uma situação pior ainda do que vinha o Santos. Então, com esse novo presidente, parece que deu um astral diferente, mudou um pouco, mas a situação do Santos ainda é muito complicada. Se a gente for falar de Série B, a realidade da Série B, eu acho que a coisa ainda não está perdida, né? O Santos está muito bem na Série B, né? Apesar de ter caído aí na tabela, vai cair na tabela aí essa rodada, né? A tendência é que caia mais aí na tabela. Mas assim, a Série B é um campeonato de irregularidades, né? Os times dificilmente mantêm uma regularidade até o final, então dá para o Santos se recuperar. Então as coisas não estão perdidas pensando na Série B. Só que eu queria fazer a reflexão seguinte, a gente vê como o futebol brasileiro vem seguindo, como a lógica vem seguindo, muitas vezes o torcedor ele acredita que o Santos caiu esse ano, que isso vai ser uma fase, e aí vai subir ano que vem e tudo vai voltar ao normal. E é uma coisa que eu quero alertar o seguinte, as coisas não vão voltar, o time do Santos não vai voltar a estar lá em cima se continuar com essas mesmas práticas. Então isso é algo que eu quero destacar, que eu tenho destacado e afirmo. Porque muitas vezes o torcedor ali, ele se ilude, né? Muitos anos aqui no futebol brasileiro a gente tinha essa praxis, né? De às vezes chegar um dirigente, contratar lá um medalhão, uma estrela, montar aquele time lá cheio de estrelas que a torcida fazia o nome com a torcida, e daí o time desempenhava lá mais ou menos, ficava com uma dívida estratosférica, impagável, cheio de dívida trabalhista, cheio de ação judicial, e aí o cara saía da diretoria, entrava um outro e pegava aquela bomba na mão, né? E não conseguia planejar. Então, assim, o que eu tenho visto no Santos é ano após ano acontecendo essa mesma prática. Eu não sei como que está sendo essa direção agora, pelo que me parece o cara é muito sério, né? O atual presidente é um cara muito sério e que está tentando mudar as coisas, mas eu afirmo uma coisa, se o Santos não mudar a postura, não tiver um período de reorganização ali do clube, das dívidas, de planejamento mesmo, a situação não vai mudar. Por mais que suba para a Série A, vai subir lá para a Série A para brigar para cair novamente. Essa é a realidade, infelizmente, né? É um gigante do futebol brasileiro, mas que passa por um momento difícil. E às vezes para o torcedor é muito difícil engolir isso, né? Ter que ficar ali alguns anos ali com um time medíocre, um time mais ou menos, haja vista ali os rivais, né? Olha a fase que vive o Palmeiras, né? O Palmeiras vive uma fase maravilhosa, uma fase histórica, né? Eu acredito, né? E aí o Santos nesse futebol, né? Nessa perspectiva. Então, assim, a situação na Série B é uma situação completamente reversível, não tem nada perdido. O Santos está na competição, está disputando, está brigando para subir. Mas só que eu quero alertar o seguinte, não é a Série B, é o Clube Santos. O que vai ser depois desse 2024? O que vai ser daqui a 10 anos essa equipe do Santos? Se não tiver uma postura, uma mudança de pensamento ali pela direção. Bom, então era isso aí, eu não quero me delongar muito aqui falando sobre a equipe do Santos, queria deixar uma impressão rápida aqui sobre esse jogo, esse empate aí e a situação atual do Santos. Então, o Santos provavelmente vai cair mais aí da tabela, já saiu do G4, mas eu acredito que ainda está na disputa, precisa virar a chavinha ali e voltar a jogar futebol, né, que até então não tem jogado, porque tem um elenco interessante, é candidato sim a subir. A coisa ainda não é desesperadora na Série B, mas o alerta tem que ficar ligado com certeza. Então é isso aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse jogo, sobre a equipe do Santos. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.